A juristocracia brasileira acaba de colocar o Brasil em mais um incidente diplomático. Israel afirma que o Brasil vai pagar o preço após um mandado de prisão contra um soldado israelense. Sim, o Brasil tentou prender um soldado israelense por crimes de guerra. O soldado Yuval Wagdani é um sobrevivente da ação no Festival de Música. Sim, ele é um sobrevivente. Mas aqui no Brasil, ele foi tratado como criminoso e caiu nas garras da juíza federal Raquel Soares Chiarelli. Mas como essa história começou? Bem, o israelense teve a brilhante ideia de vir passar férias no Brasil. E ao que tudo indica, ele estava no Morro São Paulo, na Bahia. Uma entidade palestina que atua no Brasil identificou sua presença através do monitoramento das redes sociais do militar. Esse foi o estopim para que começasse a ação do Estado brasileiro. Essa entidade palestina é a Fundação Rimbi Rajab. Ela atua em prol da causa palestina e está representada juridicamente no Brasil. Essa fundação está baseada na Bélgica e controlada por Diab Abu Jajá e Karim Hasson. O Diab já pertenceu aos quadros do Hezbollah e deu declarações comparando o 11 de setembro a uma doce vingança. Já Karim Hasson afirmou que a ação de 7 de outubro em Israel não era uma invasão. Então, essa fundação entrou com uma ação judicial no Brasil. A juíza Raquel Chiarelli pegou o caso e determinou que a Polícia Federal iniciasse uma investigação contra o turista israelense. Isso foi feito no dia 30 de dezembro. A juíza justificou a ação pelo fato do Brasil ser signatário do TPI, Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal já emitiu um mandado de prisão contra o Netanyahu por crimes de guerra. Putin e Netanyahu são procurados, mas isso não teve nenhum efeito prático. Porém, a juíza se baseou nisso para investigar o soldado israelense. Lembrando que não existe mandado do TPI contra o soldado, só contra o primeiro-ministro. Mas o Brasil se viu no direito de abrir uma investigação para saber se esse turista cometeu crimes de guerra. Eu fico pensando como a PF iria coletar provas e testemunhas de uma ação na faixa de Gaza. Eles mandariam um agente para o meio do campo de batalha? Essa juíza é a mesma que obrigou um hospital que atendeu uma comitiva do Bolsonaro a fornecer toda a lista de Covid. Ela queria descobrir se Bolsonaro teve Covid. É a mesma juíza. Mas aí a juíza foi lá e resolveu comprar essa briga no dia 30 de dezembro. Só que a coisa fica pior. Agora, voltando ao assunto, o Mossad identificou as ações do Estado brasileiro. Foi então que começou a correria para proteger o cidadão israelense. O soldado estava de férias com um amigo, também israelense. Esse amigo foi o primeiro a ser contatado e avisado da investigação. Ainda era uma investigação, mas poderia surgir um mandado de prisão a qualquer momento. O Mossad, então, destacou um agente para acompanhar Yuval Wagdani até um local seguro. O pai do soldado tentava acompanhar o paradeiro do filho, com medo dele parar numa prisão brasileira. Essa movimentação do Serviço de Inteligência israelense preocupou a entidade palestina no Brasil. Eles fizeram mais uma provocação à juíza que cuidava do caso. Eles passaram a exigir a prisão do turista para evitar uma fuga do Brasil. A juíza atendeu e na madrugada deste domingo foi expedida uma ordem de prisão contra o militar israelense. O pai do soldado deu uma entrevista ao canal 12, lá de Israel, e afirmou que o amigo que estava com o filho recebeu uma mensagem de um serviço diplomático, avisando que tinha saído a ordem. Vejam como o Mossad teve facilidade em monitorar a decisão sigilosa da Justiça Federal. Mal saiu a decisão e eles já sabiam. Muito provavelmente estavam dentro do sistema. Isso talvez explique o fato de Alexandre de Moraes não usar o sistema eletrônico nas suas investigações particulares. Todas as ações contra ativistas de direitas são feitas no papel. Tudo para não ficar no sistema. Com essa identificação feita pelo Mossad, o soldado foi retirado do Brasil.
Por questões óbvias, não se sabe como ele saiu. Provavelmente em uma aeronave particular ou fronteira terrestre. Nesse momento, o soldado está em solo argentino, uma nação amiga de Israel. O fato do Estado brasileiro se colocar como inimigo de Israel não passou batido. Um membro do parlamento israelense declarou o seguinte: o Brasil se tornou um Estado patrocinador de aquela palavra que o YouTube não permite que fale. Em vez de perseguir, ela persegue um soldado das FDI, um judeu que sobreviveu a uma cozinha brutal. Provavelmente a tradução é outra, mas não entendo hebraico. E protege o seu povo. Uma pena que não será perdoada. Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição de seus soldados. E se o Brasil não corrigir seus hábitos, pagará um preço. Ele termina com uma alfinetada sobre política interna de Israel. O Mossad tem um histórico de eficiência nas suas ações contra quem eles consideram inimigos de Israel. Agora, nós temos uma juíza que quis ter esse protagonismo e uma fundação que atuou contra o militar daquela nação. O que vai acontecer nesse campo não dá para saber. Mas no campo diplomático, isso já tomou proporções. Virou notícia internacional e é o assunto mais comentado desse domingo.